Pessoal, sejam novamente bem-vindos ao canal. Nessa videoaula a gente vai começar a trabalhar o assunto relacionado à puberdade e adolescência, né? O que chama muita atenção aí dos adolescentes, pré-adolescentes, esse assunto. E tentar diferenciar um pouquinho esses dois tópicos, né? A puberdade e a adolescência. Vamos lá. Bom, o que é puberdade? A puberdade é um período que ocorre mudanças biológicas e fisiológicas, né? Um período de mudanças no organismo. O corpo desenvolve-se fisicamente, tornando-se maduro, e o adolescente fica capacitado para gerar filhos. Ela não deve ser confundida como sinônimo da adolescência. Muito bem. A adolescência é uma das fases da nossa vida, né? Assim como a infância, aí nós temos a adolescência, a fase adulta, a velhice, e geralmente o que inaugura a adolescência é um período chamado de puberdade. A puberdade é um período caracterizado pelo surgimento de grandes mudanças físicas e biológicas, tanto no organismo do menino quanto no organismo da menina. E essas mudanças serão necessárias para tornar o corpo hábil para o processo reprodutivo, ou seja, para a reprodução. E aí, falando mais um pouquinho, né, acerca da adolescência. A adolescência é um período de profundas alterações físicas e psicológicas. É inaugurada com o processo da puberdade, né, a puberdade que vai depender muito aí de cada organismo quando vai iniciar. Geralmente as meninas entram no período da puberdade por volta dos 10, 12 anos de idade. Os meninos também em torno de 11, 12 anos de idade. Geralmente os meninos eles demoram um pouquinho mais para inaugurar o período da adolescência aí com o início da puberdade. Mas isso vai depender muito de cada organismo. Então, geralmente a gente generaliza e diz que a adolescência começa aí por volta dos 10, 12 anos de idade aproximadamente. E há muitos conflitos, porque a adolescência é uma fase que se localiza entre outras duas grandes fases da nossa vida, a infância e a fase adulta. Ou seja, é muito comum surgir conflitos do tipo, o que se passa comigo, né? Por que eu me sinto tão estranho, tão diferente? Uma hora eu tenho um comportamento típico de criança, outra hora eu já quero ter um comportamento típico do adulto. Aí vem o lance da rebeldia, de querer agir por conta própria, mas ainda não está totalmente preparado para isso, tá? Então esses conflitos, todo adolescente precisa entender que é normal, faz parte do processo e até mesmo do processo de amadurecimento. O que você precisa é buscar fontes positivas que falem da adolescência de maneira correta, procurar aumentar o diálogo em busca de suas respostas, para que você possa entender que a adolescência é apenas uma das fases da nossa vida e que ela sim traz consigo seus conflitos, mas também traz grandes descobertas. E eu costumo dizer que a nossa personalidade ela é firmada durante o período da adolescência, tá bom? E o que é responsável por isso tudo? Por todas essas mudanças físicas e psicológicas típicas dessa fase da nossa vida? Para isso, a gente precisa entender um pouquinho acerca de um sistema chamado de sistema endócrino. O sistema endócrino ele é constituído pelas glândulas. Geralmente a gente chama de glândulas, pequenos órgãos que secretam, ou seja, que produzem substâncias importantes para o nosso organismo. As glândulas endócrinas são responsáveis pela produção de hormônios, e os hormônios são substâncias químicas que controlam as mais diversas funções que o nosso organismo realiza. Aqui nesse quadrinho a gente tem as principais glândulas endócrinas que compõem o nosso organismo. A hipófise, que é uma glândula pequenininha, localizada na base do encéfalo, como você vê aí na figura, né, próximo ao cérebro, produz hormônios importantíssimos para o organismo, entre eles os hormônios chamados de gonadotróficos, que são os hormônios ou hormônios sexuais, como também são chamados, que vão ser os responsáveis por todas as alterações físicas típicas do período da puberdade, tanto no menino quanto na menina.
tá? E a hipófise também produz hormônios que regulam o funcionamento das outras glândulas endócrinas, por isso que ela é chamada de glândula mestra do nosso organismo. Na região da garganta, nós temos a tireoide. A tireoide é uma glândula que produz hormônios importantes que controlam todo o metabolismo corporal. São esses hormônios a triiodotironina, chamado de T3, e a tiroxina, que é o T4. Eles controlam todo o nosso metabolismo. As paratireoides, que produzem hormônios que controlam os níveis de cálcio no sangue. As suprarrenais, que são assim chamadas porque se localizam acima dos rins e produzem muitos hormônios, entre eles o principal é a adrenalina, que controla o ritmo cardíaco. O pâncreas, que se localiza próximo ao estômago, o pâncreas produz os hormônios insulina e glucagon, que regulam a taxa de glicose no nosso sangue. E nós temos as gônadas, que são chamadas de glândulas sexuais, responsáveis aí pela produção dos hormônios que vão promover alterações físicas típicas da puberdade. No caso do homem, as glândulas sexuais ou gônadas são chamadas de testículos, que produzem o hormônio testosterona, que é o hormônio sexual masculino, e também produz os espermatozoides, que são os gametas masculinos. E os ovários, né, típico da mulher, os ovários produzem os hormônios sexuais femininos, que são a progesterona e o estrógeno, também chamado de estrogênio. E o ovário também armazena e libera os ovócitos, que são os gametas femininos, tá? Então, resumidamente, esse é um pouquinho do nosso sistema endócrino, que é para a gente poder começar a entender como é que se dá aí as transformações típicas do período da puberdade. E com relação à puberdade, a glândula que está mais envolvida é a hipófise. Aqui nós temos em detalhe a localização da hipófise, né? Próxima ao cérebro, ou seja, ela fica no encéfalo. Próxima ao encéfalo, a gente chama de encéfalo toda a estrutura do sistema nervoso que é protegida pelo crânio, tá bom? E aí nós temos a hipófise produz vários hormônios. Ela está dividida em duas partes, a neurohipófise e a adenohipófise. A adenohipófise, que é a porção mais anterior, produz os hormônios FSH e LH. São siglas para, no caso, LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Pois bem, são esses dois camaradas aqui os responsáveis por todas as alterações típicas do período da puberdade, que vai marcar o início da adolescência, tanto no menino quanto na menina. Um belo dia, você está lá muito feliz, né? Aí a hipófise resolve bagunçar um pouquinho o coreto, lançando os hormônios FSH e LH no sangue, e esses hormônios vão despertar as glândulas sexuais, tanto as femininas quanto as masculinas, para induzir a liberação dos hormônios sexuais responsáveis pelas mudanças típicas da puberdade, tá? Então, esses hormônios, o FSH e o LH, são chamados de gonadotrofinas, porque eles vão estimular as gônadas, que são as glândulas sexuais, para produzir e liberar os seus hormônios, né? No caso, as gônadas são os testículos e os ovários. E como é que esses hormônios vão agir no organismo da mulher e no organismo do homem, né? Então, aqui nós temos a ação dos hormônios LH e FSH. As gonadotrofinas na mulher. Na mulher, o LH e o FSH estimulam o ovário a produzir estrógeno e progesterona, tá bom? O estrógeno e a progesterona são os hormônios sexuais femininos produzidos aí no ovário, e essa produção só vai iniciar quando o ovário for despertado pela ação dos hormônios hipofisários, o LH e o FSH. E também o LH e o FSH promovem a regulação do ciclo menstrual, como a gente vai ver na segunda videoaula, tá bom? E no homem, como é que essas gonadotrofinas vão agir? O LH vai estimular o testículo a produzir o hormônio sexual masculino, que é a testosterona, e o FSH vai estimular o testículo a produzir os espermatozoides, tá bom? Então, tanto na mulher quanto no homem, os hormônios hipofisários, que é o FSH e o LH, têm papel importante aí na liberação dos hormônios sexuais e também
na liberação e na produção dos gametas, tá bom? E aí, aliado a esses hormônios, né, a partir do momento que os hormônios produzidos pela hipófise vão entrar em cena, eles vão estimular a liberação dos hormônios sexuais, tanto masculino quanto feminino. E esses hormônios, eles vão promover alterações ao qual nós chamamos de características sexuais secundárias. Quais seriam essas características? No caso do menino, o aumento dos testículos, tá? E acompanhado, claro, do aumento do pênis também. O desenvolvimento dos chamados pelos pubianos, que são pelos que surgem na parte externa, não é isso? Dos órgãos genitais, os órgãos reprodutores. Axilares, ou seja, surgem pelos na axila. O odor axilar também é característico, porque assim, na adolescência, né, no período da puberdade, as glândulas sudoríparas elas intensificam a produção de suor e aí isso estimula a reprodução de bactérias que vai modificar um pouco aí o odor, não é isso, produzido pelo organismo. Aí intensifica a higiene nesse período para estar diminuindo esse odor. A alteração no comportamento, né, que é típico aí da adolescência, a tendência à agressividade em virtude do hormônio testosterona, isso, claro, precisa ser trabalhado no adolescente, o crescimento acelerado, espinhas e acne, né? As espinhas são típicas do adolescente porque no período da puberdade, várias glândulas do nosso corpo elas ficam acionadas e as glândulas sebáceas que se localizam na pele, elas também são ativadas a produzir mais sebo, mais gordura, o que vai promover o aparecimento das famosas espinhas. A alteração no timbre da voz também, no timbre da voz, né, no tom da voz também acontece. No caso das meninas, o surgimento das mamas, né, o desenvolvimento dos seios. Também há o surgimento de pelos pubianos e pelos axilares. O odor axilar também muda, não é isso? O cheiro fica um pouco mais forte aí, ressaltando a importância da higiene nesse período. O crescimento acelerado, é muito comum as meninas começarem a crescer um pouco antes dos meninos, o chamado estirão da adolescência, que a gente diz. Só que aí tem um momento que as meninas param um pouquinho de crescer e às vezes os meninos podem até ultrapassar o crescimento delas, ok? Aumento da oleosidade da pele, o que favorece o surgimento de espinhas e acne, e o aparecimento da menstruação. Talvez o mais marcante para as meninas aí do início da puberdade seria justamente a menstruação, tá bom? No caso do menino seria a ejaculação, ou seja, ele já começa a produzir, a liberar espermatozoides pelo processo da ejaculação. Então aqui são apenas algumas características, né, chamadas de características sexuais secundárias, que começam a ser notadas tanto nos meninos quanto nas meninas no período da puberdade. Ok, gente? Era isso que eu tinha para falar com vocês acerca desse assunto. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dê o seu like, faça comentários, compartilhe o nosso vídeo e participe sempre do nosso canal. Até a próxima!